Olá, tudo bem? Meu nome é Elias. Eu neste canal sempre comento a palavra de Deus. Eu tinha planejado voltar aqui a postar esse vídeo com a segunda e talvez a última parte do assunto de aproximar-se, se afastar-se de Deus e aproximar-se de Deus. Mas acho que eu vou ter que fazer em 3 ou 4 partes, não sei. Bom, quero que você preste atenção no capítulo 2 de Efésios, e eu separei alguns versículos, vou falar sobre alguns versículos, mas vou ler o capítulo todo e vou, na próxima vez que eu for falar sobre esse assunto, vou ler também esse capítulo todo ou o outro capítulo de Isaías 53 todo. Que você preste atenção, se puder acompanhe na leitura pelo vídeo, porque vou falar usando o software bíblico Logos, e que Deus possa nos ajudar e iluminar em tudo, porque sem a graça de Deus, sem o favor de Deus, não podemos alcançar nada. Eu estava meditando vários dias sobre o capítulo 2 de Efésios, e com muita dificuldade em concentração e atenção, até que o Espírito de Deus fez, escreve um pequeno esboço no Word, e assim eu fiz. Que Deus possa então nos ajudar, porque somos insignificantes diante de Deus e de qualquer ser angelical, mas Deus está conosco, aqueles que creem em Jesus, que aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor e suficiente Salvador, único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Jesus mora nele então, e a palavra de Deus diz que este Jesus que habita em nós é maior do que o que está no mundo. E quando Jesus fala que ele é maior em nós do que o que está no mundo, o que está no mundo não são as pessoas, porque Jesus ama as pessoas. Esses que Jesus fala que estão no mundo, do qual ele que está em nós, naquele que creu em Jesus, esse que está no mundo, que Jesus está se referindo, são os demônios, que o apóstolo João, quer dizer, em nome de Jesus está se referindo, são os demônios. Deus é maior na pessoa de Jesus morando em nosso coração do que qualquer demônio, do que qualquer ser espiritual que está no mundo. Então vou orar agora, que Deus nos ajude. Espero que você receba o Espírito Santo através dessa minha oração para entender o que vou falar, e veja o vídeo anterior para que possa acompanhar essa série de 2, 3 ou 4 vídeos. Não sei, Deus é que vai dirigir. Vamos orar então? Senhor Deus, Pai bendito, na nossa insignificância pedimos o teu favor, a tua compreensão, a tua capacitação. Somos imperfeitos, somos incapazes por nós mesmos, mas se o Senhor nos agraciar para entender e para viver, seremos agraciados, capacitados, e se o teu Espírito nos guiar e nós acompanharmos o teu Espírito, eu quero acompanhar, e sei que há pessoas que estão vendo esse vídeo que querem acompanhar o Espírito Santo, seremos então santificados e agraciados. Ajuda-nos, Senhor Jesus Cristo, a compreender esse assunto, e que o Senhor nos dirija em todas as coisas. Abençoe este espectador que está ouvindo aqui, que o Senhor Deus seja com ele em todas as coisas, não só assistindo esse vídeo, como em todos os momentos da sua vida. Nos abençoe, acompanhe-nos. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá? Continuando então, vamos ler primeiro o capítulo 2 de Efésios. Vamos lá, acompanhe o mouse. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo,
para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne, por mãos humanas. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo seu sangue. Fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a cruz a inimizade, e vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Vemos aqui como éramos antes de Jesus, antes da cruz e do sangue de Jesus. Como foi no vídeo passado, os nossos pecados fazem separação de nós e Deus. Aqui o apóstolo fala que a nossa separação de Deus são os nossos delitos e pecados. Lá em Isaías capítulo 2, vemos que também fala sobre pecado, não só iniquidade. Que nada mais é o delito e pecado? Simplesmente pecado, delito e iniquidade são a mesma coisa, porém em graus diferentes. Pois iniquidade é um pecado mais grave. Porém, pecado nos tira a vida, nos mata. E nos vídeos anteriores, que na verdade foi um vídeo anterior desse assunto, vemos que em Isaías 59, Deus, os pecados encobrem o rosto de Deus de nós. Não vou entrar em detalhes sobre isso, esses versículos. Porém, Deus intervém. Como Deus intervém? Qual é a causa da sua intervenção? Deus nos ama com grande amor e é rico em misericórdia. Essa é a maneira que ele intervém, usando do seu amor e da sua misericórdia. Isso o leva a Deus a agir. Deus age no momento da vinda de Jesus ao mundo e com a morte e a ressurreição de Jesus, ele finaliza o começo do seu plano e intervenção. Com a morte e a ressurreição de Jesus, Deus derrama sobre nós a sua graça. A graça de Deus nos salva, como nos fazendo ressuscitar juntamente com Jesus. Tudo é em Jesus. Os méritos são de Jesus. Vejamos Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça, a fé, a salvação não vem de nós, é dom de Deus.
Nós não temos por isso motivo de orgulho em nós mesmos. Se nos gloriamos, é em Deus e em Jesus e não em nós. Notemos o versículo 12 deste capítulo de Efésios. Paulo diz que estavam separados do povo de Deus. Isso é o mesmo que mortos. Pois para nós, quando uma pessoa morre, nós ficamos separados por ele por todo o resto de nossas vidas, porque não temos mais contato com o morto. Como é que você vai lá no cemitério cumprimentar o morto? Ele não vai responder, ele foi para outro lugar, está totalmente separado, não tem mais volta, está totalmente separado. E isso é o que faz o pecado, separa a gente de Deus de uma forma definitiva, de modo que não tem mais volta. Nós morremos para Deus. Por isso acontece a ressurreição. Quando Jesus ressuscita, ele quebra a separação definitiva que a morte causa. E nós ressuscitamos com ele. Mas essa ressurreição é para Deus, operada inclusive por Deus. Se Deus não nos amasse com um grande amor, a nossa separação de Deus nunca mudaria. Fomos aproximados, reconciliados com o povo de Deus e, por consequência, com o próprio Deus, pelo sangue de Jesus na sua cruz. Os sofrimentos e morte de Jesus nos aproxima e nos reconcilia com o seu povo e com Deus. Vamos ler os versículos 13 e 16. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo nos leva para perto de Deus, quebra a separação. Vamos ler o versículo 16. E reconciliar-se. Vamos ler o versículo 15 antes para entender o 16. Vamos ver se dá para. Não, vamos ler o 14. Porque ele é a nossa paz. Vamos ler o versículo 13, 14, 15 e 16. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse de ambos, os dois homens, as duas nações, gentia e judia, reconciliasse de ambos em um só corpo, com Deus, por intermédio da cruz. A cruz e o sangue de Jesus Cristo agem em conjunto, porque é a cruz que provoca o derramamento do sangue justo de Jesus. Destruindo, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Quando alguém é inimigo de Deus, Deus se separa dessa pessoa. Isso vai levar a ela uma condenação, porque a pessoa se torna inimiga de Deus. Se a cruz não intervém para reconciliar essa pessoa, ela vai acabar sendo julgada por Deus e indo para o lago de fogo e separação eterna. Mas se ela se converte crendo em Jesus, como diz aqui, o versículo 8, mediante a fé, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação, a reconciliação e a aproximação de nós produzida por Jesus, a aproximação de nós para com Deus, produzida por Jesus, elas agem juntas, porque a cruz derrama o sangue de Jesus Cristo paga os nossos pecados, Jesus ressuscita pelo poder de Deus, e aí nós somos salvos, e isso nos dá vida, e como diz Jesus nos evangelhos, lá no capítulo, se não me falha a memória, 22 de Mateus, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Jesus diz isso, ou seja, os mortos são aqueles que resolveram ter os demônios com seus deuses. E os demônios vão para o lago de fogo e os mortos vão junto com os demônios para o lago de fogo, que se tornará a segunda morte, tanto para os homens como para os demônios. No caso dos demônios, a segunda morte também, depois eu vejo isso. Então, nós
somos reconciliados com Deus, salvos por Deus e aproximados por Deus através da cruz, do sangue de Jesus Cristo, que produz a nossa salvação. E isso nos aproxima de Deus novamente. A fé é produzida nesse sentido. Deus não é Deus dos mortos e sim dos vivos. E se Deus é Deus dos vivos, Deus não está separado dos vivos. Por isso, a cruz nos reconcilia, nos aproxima, nos fazendo salvos. Espero que você tenha entendido isso, que Deus abençoe a você. Vou orar aqui ao término desse vídeo, para que Deus nos abençoe. Eu e você precisamos da bênção e do favor de Deus. Senhor Jesus, Pai querido, que o Senhor, ó Deus, ilumine os nossos corações, a nossa mente, para entendermos a Tua Palavra e para podermos ser agraciados para anunciar a Tua Palavra. Que essa pessoa, se ela é convertida, se ela creu em Jesus Cristo e ela tem os seus pecados perdoados, que o Senhor Jesus Cristo, pelo seu sangue que perdoa os pecados dessa pessoa, se ela é convertida, possa usá-la para evangelizar pessoas, seja pela internet, seja pessoalmente, seja por documentos de carta, etc. Que o Senhor possa, ó Deus, usar essa pessoa para evangelizar outras pessoas e que o Senhor possa continuar me usando. Estou à tua disposição. Se essa outra pessoa que está assistindo não é convertida, que ela possa ler a Bíblia, ouvir pessoas que são convertidas, que creem em Jesus, que foram salvas do Evangelho de Jesus e se converter a Ti. Porque se ela permanecer separada de Ti, ela irá para a segunda morte. Não só passará pela primeira morte, que é a morte física, mas também a morte eterna. Ó Jesus, abençoa essa pessoa que não é convertida, se ela está vendo e assistindo esse vídeo, para Te conhecer e ser salva de todo e qualquer pecado e de todo mundo e da segunda morte. Ajude-a, Pai, ajude-nos, Senhor Jesus. Ilumina o nosso coração, ilumina a nossa mente, ilumina os nossos olhos, produz a audição nos nossos ouvidos, para que possamos, ó Deus, perceber o Teu reino e viver para a Tua honra e glória. Em nome de Jesus eu oro. Deus abençoe a todos.